Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que maravilha, que espetáculo. Gente, esse texto, ele tem tantas riquezas. Será impossível a gente falar uma vez só nesse texto. Vai ser necessário a gente falar de 2 a 3, às vezes até 4 vezes sobre esse texto, porque isso aqui vai falar sobre a criação do homem, o 6º dia. E falando sobre o 6º dia, a gente tem tanto que falar só nesses 2 primeiros versículos, versículos 26 e 27 do 6º dia. Eu acho interessante que aqui diz assim, ó, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos primeiro parar aqui. A maioria dos teólogos, eles são de acordo que esta palavra, simplesmente façamos, no plural, ela tem tudo a ver com o mesmo sentido da palavra Elohim, Deus. A palavra Elohim. Essa palavra Elohim, ela é tanto no plural, como eu já disse, e no singular. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu sou mais do que todos os deuses juntos, ou também pode ser o seguinte, a palavra Elohim, essa palavra finalzinha, o Elohim, no plural, é todo majestoso. Deus é todo majestoso, Deus é o majestoso. É interessante que quando Deus está falando de majestade, que essa palavra que façamos tem tudo a ver com majestade, tem tudo a ver com supremacia e de dirigir, de governar, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não estou só. A maioria dos teólogos, eles compreendem que essa palavra, façamos o homem à nossa imagem, está implicada aqui, teologicamente, a Trindade. Está implicado aqui a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um texto muito rico. É um texto que faz os olhos brilharem. Por quê? Porque olha que interessante. Façamos o homem. Quando Deus está dizendo assim, façamos o homem, a primeira coisa que nós temos que entender, se Deus estiver aqui falando de fato da Trindade, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu poderia ter feito o homem sozinho porque eu sou o suficiente. Deus é suficiente. Mas quando eu estou colocando, façamos a Trindade envolvida nessa criação, quando eu estou mostrando, iluminando vocês, que para compreender que existe aqui, nesse logo início aqui, não façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está implicada aqui a Trindade, eu estou dizendo o seguinte, que não é bom que o homem fique só, não é bom que faça as coisas sozinho, não é bom que o homem se torne um egocêntrico, o eu no centro, egoísta. Deus podia, sim, sem problema nenhum, ele tivesse aqui, ó, eu faço o homem à minha imagem e minha semelhança. Mas quando ele coloca, quando é colocado aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para se entender, que Deus na primeira pessoa, né, Deus Pai, Criador, é Deus dizendo, olha, esse homem, ele tem a capacidade também de ser criativo. Deus Filho, na segunda pessoa, Deus pode estar dizendo aqui, façamos uma nossa imagem conforme a nossa semelhança, essa imagem e semelhança, é que o homem é capaz e podem e devem
está envolvido a outro, ou seja, se doar a outro, vir para outro, amar o outro, cuidar do outro, tomar a dor do outro. Porque qual o papel de Jesus aqui na Terra? Ele veio se doar por nós. Qual o papel da segunda pessoa da Trindade aqui? Veio pagar os nossos pecados. Veio colocar-se no nosso lugar. Então, alguns teólogos, eles entendem que se for assim, aqui está explícito a terceira pessoa, a Trindade, o Deus triuno, né? Não três pessoas, mas o Deus triuno, é bom que se diga isso. Nós não estamos falando aqui de três deuses, nós estamos falando aqui um Deus que ele exerce três atividades específicas. É um Deus só em três atividades. Um Deus e as suas essências de Deus Pai Criador, de Deus Filho remidor, salvador, que vai remir, que vai pagar o pecado da humanidade, e Deus Espírito Santo, que é o Consolador, que veio para morar dentro de nós. Se a gente entender isso aqui desta forma, isso aqui tem uma profundidade, assim, tamanha. Por quê? Porque Deus está dizendo que se nós somos a imagem e semelhança, e conforme a semelhança de Deus, Deus está dizendo que nós também, Deus nos colocou em nós a possibilidade de ser criativo, ser um Deus criador. Não criar, o homem não cria nada, as coisas do nada. Deus criou tudo do nada, mas o homem, ele cria de alguma outra matéria. Deus deu a capacidade ao homem para ele pegar algo e aquele algo se transformar em outra coisa, de benefício ao próprio homem. Por exemplo, vamos dizer aqui, o homem andava de pé. Andava de pé. Não tinha um veículo, não tinha inventado a roda. Então, apareceu um outro e inventou a roda. E viu que inventando a roda traz algum benefício. Aí começou a inventar, então, através da roda, uma bicicleta, um carro, um cavalo, uma carroça, né? Um carro, um cavalo levando uma carroça. Depois aparece a bicicleta, não nessa ordem, né? Mas as motos, os carros, enfim. A roda serviu para trazer outros benefícios para o homem. Então, o homem descobriu o fogo. E através do fogo ele pôde perceber que o fogo ele pode trazer vários benefícios para o homem. E do fogo começou agora a fazer as coisas cozinhadas, assadas, purificar as coisas, limpar determinados, fazer ferramentas, né, criadas ferramentas através do fogo, espadas e etc, etc, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando Deus está dizendo que façamos o homem a nossa imagem, se está aqui Deus Pai, Criador, Deus Filho, Remidor, Resgatador, Deus Espírito Santo Consolador, Deus está dizendo então aqui que Deus está fazendo o homem para que ele também tenha esta criatividade, que ele aproveita a matéria, a matéria e dessa matéria ele possa fazer, ele possa criar, ele possa inventar, ser um inventor, ser um cientista, ser um inventor, inventar algo que venha lhe beneficiar, porque Deus lhe fez com uma capacidade criativa. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é esse Deus dizendo assim, que você tem criatividade, que você não precisa viver na mesmice. Ele te deu a capacidade criativa de criar, de inventar, de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes, de fazer coisas que ainda não existem, pegando uma outra coisa e desta outra coisa trazer algo que beneficie não somente você, mas a humanidade de um modo geral. Aí aparecem os inventores, né? E Deus também está dizendo aqui que façamos a nossa imagem e semelhança através de doação, de nós termos compaixão, de nós passarmos a
a estar na pele do outro, a estar envolvido com o outro, de estar se doando ao outro, de estar preocupado com o outro, de estar auxiliando o outro, de estar levantando o outro, através de Deus Filho Jesus Cristo. Qual foi o papel de Jesus? O papel de Jesus foi de que vir a esse mundo, né, deixar de ser Deus, vir como um corpo humano, vir como um ser humano, passar por todas as perrenhas que o homem passa, né, no intuito de não pecar, de não errar, para pagar os nossos pecados, de sofrer no nosso lugar, de colocar-se no nosso lugar, de colocar no meu lugar. A cruz, o sofrimento, a morte era para mim, para você, para nós, ali na cruz do Calvário. Mas Jesus assumiu esse papel. Ele foi ali a cruz ao nosso favor. Então é Deus dizendo aqui na segunda pessoa da Trindade, é que nós devemos também nos doar, nos oferecer para alguém, levantar alguém. E a Bíblia fala isso. A Bíblia diz o seguinte: é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver sentindo frio, o outro aquece. Não é bom que o homem esteja só. O que Deus está dizendo é que nós fomos feitos não somente a imagem e conforme a semelhança de Deus, mas com essa capacidade de poder sentir a dificuldade do outro para poder ajudá-lo, para poder aliviar a dor, para poder livrá-lo de algum problema. Um ser humano é capaz de ajudar o outro, de ser companheiro do outro, de estar junto ao outro, de acudir o outro, de ser o salvador do outro. Não salvador no sentido de salvação eterna, mas de salvar de algumas situações, de ajudá-lo em algumas situações. Deus é o único Salvador, o único e suficiente Salvador, mas nós podemos ajudar alguma pessoa que está numa situação difícil e erguê-lo, levantá-lo, fazer sair daquela situação. É o papel de Deus Filho, Jesus Cristo. Remiu, veio morrer por nós. E o papel do Espírito Santo aqui, a imagem e semelhança do Espírito Santo, é ser esse consolador, é ser esse que está sempre ao lado, é esse que está sempre junto, é esse que está dentro, é esse que está dizendo para a pessoa: vamos caminhar juntos, vamos andar. Porque qual foi o papel do Espírito Santo? Foi entrar dentro de nós e permanecer dentro de nós, para fazer a gente lembrar do Criador, Deus Criador, e Deus Remidor, Jesus Cristo. Então o papel do Espírito Santo é de nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, fazer que eu entenda que eu sou um pecador, que tenho um juízo, que eu preciso de uma companhia, e que Ele vai me auxiliar a conhecer os caminhos certos, conhecer o verdadeiro Deus, ou conhecer o único Deus, ou conhecer Deus, porque Deus se revelou a nós. Então o Espírito Santo, Ele está agora morando dentro de nós. E quando está falando da terceira pessoa, que Deus está dizendo assim, ó, se envolva intimamente, se envolva profundamente, se envolva com alguém. Tome esta pessoa, ande com essa pessoa, caminhe com essa pessoa, se envolva com essa pessoa de uma forma a ponto de consolá-lo, a ponto de mostrá-lo o caminho certo, ou a ponto de mostrar como esta pessoa é um pecador, é um falho, mas com amor. E caminhe, ande com ele, viva com ele. Essa capacidade então de quê? De nós podermos então ser um ser social. Nós somos um ser social. Quando Deus está dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu poderia ter feito sozinho, mas eu fiz questão de que tivesse aqui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, para dizer que cada um tem a sua função, é uma essência só, mas estamos aqui para ajudá-lo.
por vocês. Eu não precisava de ter criado o homem por nada. Preste atenção, eu já fiz muitas vezes essa pergunta na igreja e a resposta sempre é a mesma. A primeira coisa que a gente pergunta lá na igreja ou alguma pessoa é: por que você nasceu? Por que Deus te fez? A maioria das pessoas vão falar assim: Deus fez o homem para adorá-lo, para servi-lo. Deus fez o homem para o homem prostrar os seus pés, para ser servo dele. Até parece, dá a entender que a pessoa está dizendo que Deus é um Deus carente, que precisa que eu cante para Ele, precisa que eu adore Ele, precisa que eu prostre. Preste atenção, Deus é criador. Antes de existir qualquer coisa na face da terra, inclusive o homem, Deus já existia. Deus não precisa de nada da sua criatura. Deus não precisa da minha nem da sua adoração. Na verdade, a minha e a sua adoração traz benefício a nós mesmos. Porque quando eu passo a conhecer esse Deus, quando Deus fez o homem, Ele fez para que o homem pudesse ter oportunidade de saber que existe um Criador, e um Criador que tem alguns atributos, e que o homem ia ter alguns atributos desse Deus. Não completamente, mas alguns atributos de Deus o homem teria, porque seria a imagem e semelhança de Deus, para ter alguns atributos para se conviver, para estar juntos, né? Para conhecer Deus, porque se Deus não tivesse feito conhecido, jamais teríamos condições de conhecer Deus. Então, Deus não tem carência, Deus não precisa, Ele não necessita, Ele não é um cara carente, Ele não dorme na praça, Ele não é um vagabundo. Deus não é aquele cara que precisa, que ele vai ficar com depressão porque você não está indo na igreja, porque você não está cantando, porque você não está louvando, porque você não está prostrando aos pés dele, porque você não está usando a sua voz para pronunciá-lo e dizer que ele é bom, que ele é maravilhoso. Querido, querida, Deus, Ele criou o homem exclusivamente para que o homem pudesse, através da sua própria vida, saber que o homem, quando eu estou falando homem e mulher, né, o ser humano, é para entender que nós temos alguns atributos naturais de Deus. Nós temos alguns atributos que Deus tem, e um deles é a capacidade criadora de inventar, de fazer coisas novas para beneficiar alguém, para abençoar nós mesmos e os outros. Deus, Ele criou o homem com a finalidade de que eu e você possamos, através dos atributos que nós temos, passar a conhecê-lo, a saber quem Ele é, e sabendo quem Deus é, aí se torna impossível a gente não adorá-lo, não servi-lo, porque Ele é magnífico, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele demonstra aqui o seu amor, Ele demonstra aqui a sua grandeza, Ele demonstra aqui como Ele é solidário, Ele demonstra aqui como Ele não é egoísta, Ele demonstra aqui que Ele sendo um Deus, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele está querendo ser conhecido, querendo ser se revelado a nós, Ele está querendo que nós o conheçamos através da criação, através de mim, de ti, de nós, de você, através da humanidade. Porque a humanidade é a coroa da criação. Uma coisa importante que nós precisamos aprender aqui, nessa primeira parte aqui, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus aqui, Ele caprichou. Não que as outras coisas criadas foram coisas ruins, não. Tanto é que Deus disse assim, é bom. Mas perceba que quando Deus fez o homem, Ele disse, é muito bom. Por quê? Porque agora Ele estava criando pessoas com personalidade, pessoas que se tornariam a sua imagem e semelhança. Então esse Deus está dizendo o seguinte, olha, agora eu estou colocando alguém que tem algumas virtudes, algumas características, não física, não semblante, de estrutura, não humana no sentido de massa,
Porque Deus é espírito, não de matéria, mas de espírito, de consciência, de inteligência, de sabedoria, né? As suas virtudes. Porque é claro que não é a semelhança, imagem e semelhança no sentido de imagem, de cor, de tipo de cabelo, de raça, de estrutura física, emocional, semblante, rosto, nada disso, mas no sentido de que nós somos parecidos com Deus dentro dos seus atributos, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E percebe que quando Deus fez o homem, ele fez o homem com toque, ele fez o homem com carícia, ele fez o homem diferente do que fizera todas as outras coisas. As outras criações do versículo do primeiro dia até o quinto dia, Deus falou e as coisas apareceram do nada. Perceba-se que Deus falou e apareceram várias espécies de uma vez só. E quando Deus foi fazer o homem, agora Deus ele usa outro meio, porque o homem é a coroa da criação. E qual o meio que Deus procura agora? Deus agora diz aqui no capítulo 2, que depois nós vamos falar mais profundamente, no versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o que aconteceu aqui? Deus pega o homem e agora do pó da terra, e do pó da terra, Deus agora dá duas naturezas para o homem. Deus dá para o homem agora a natureza matéria, pó, e dá também a natureza divina, através do sopro, do fôlego de vida. Deus faz agora o homem, então, de uma forma mais especial, de uma forma pessoal. Não somente pessoal, mas de uma forma relacional. É Deus se relacionando intimamente, profundamente, cariciando, né? Fazendo carícia no homem. Imagine você se realmente, se houve assim, se Deus pegou o barro, como diz lá, Deus disse para Ezequiel, vai na casa do olheiro e veja o homem fazendo a sua obra de barro. O homem pegou o barro e começou a fazer um vaso. O vaso quebrou. Deus, o homem pegou o mesmo barro e fez outro vaso conforme o seu querer, a sua vontade. Deus não pegou o homem não pegou aquele barro que quebrou e jogou fora, mas daquele próprio barro, ele pegou o mesmo barro e fez um outro vaso segundo o que ele queria. E Deus está dizendo que assim é ele. Se Deus pegou o homem, a essência, a matéria, para manipular o barro, né, para fazer o vaso, Deus ele teve um cuidado especial. Deus ele teve ali um momento de mais aproximação, de pessoalidade, de estar agora mais concentrado, vamos dizer assim, para que nós possamos entender, né, mais concentrado neste ser criado, porque esse ser seria a coroa da sua criação. Esse ser precisaria de um toque, precisaria das mãos, precisaria de ser cariciado, precisaria de ser mais delicado, precisaria de receber do próprio Deus um sopro, o Espírito, para se tornar alma vivente, colocar sua essência dentro do homem, para que o homem pudesse ser mais parecido possível com ele. E aí, querido, entra uma coisa sensacional. Deus nos fez para relacionarmos. Quando Deus quis se revelar ao homem, ele quis mostrar que a necessidade de relacionamento não é de Deus, mas sim do homem e das coisas criadas. Que Deus, ele fez o homem dizendo o seguinte: o homem vai se relacionar com tudo que eu criei. Tanto é que eu vou colocá-lo para cuidar, zelar, para cultivar. Deus, ele fez o homem
relacional. Deus fez o homem no intuito a ponto de que ele não somente seja criativo, né, mas que ele seja relacional, que ele a ponto de se envolver com o outro, como Jesus veio para se envolver conosco, como Jesus veio para se desfazer, desmanchar, né, a sua imagem de Deus, se tornar um igual a mim e a você, um igual a nós, para falar a nossa língua. É como se ele rebaixou a ponto de se tornar um homem para ter facilidade de comunicação. O que Deus está dizendo é o seguinte, é que nós temos essa capacidade de se rebaixar, nós temos essa capacidade de se relacionar, nós temos essa capacidade de ser, como somos um igual, de sentir todas as dores e o problema do outro para benefício do outro, para fazer o outro bem. Por isso que o Senhor disse, o próprio Jesus disse sobre os seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então você ama você ama o teu próximo como se fosse você. Você andando ali, é você caminhando ali, você está se amando. Então é se relacionar com o seu próximo, é conviver, é ter relação. Então Deus ele fez o homem com essa capacidade especial. Então, quando Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou sobre as narinas e deu fôlego de vida, é Deus dizendo, olha, vocês têm a minha essência. E dentro da minha essência, vocês são capazes de conviver em harmonia, em comunhão. Da mesma forma que eu não fiz o homem sozinho, eu estava em comunhão, eu estava em união. Eu sou um Deus triuno, um Deus que tem, não sou egocêntrico. Eu poderia continuar como Deus e ser Deus sem criar nada e continuar vivendo, porque eu sou eterno, não preciso de horas, não preciso de tempo, não preciso de estações, não preciso de homens, não preciso de árvore, não preciso de água, não preciso de céus, não preciso de terra, não preciso de estrelas, não preciso de sol, não preciso de planetas, de galáxias, não preciso nada disso, porque eu existo, sem nada disso, mas tudo foi criado por causa de vocês, homem. Eu quis criar vocês para vocês ser uma miniatura minha, não ser eu, mas mostrar para o outro as minhas virtudes, mostrar para o outro a minha imagem, se relacionar com o outro e relacionando com o outro, fazendo as minhas vontades, você vai mostrar para o outro como eu sou amoroso, como eu sou paciente, como eu sou longânimo, como eu sou uma pessoa criativa. Vocês relacionando com o outro, tendo essa relação, vocês conseguem mostrar as características de Deus, as virtudes de Deus, os atributos de Deus. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para isso, para que o homem tivesse parte dos atributos de Deus, para que pudesse se relacionar, e se relacionando, nós vamos então assim estar contribuindo com o outro para conhecer Deus, porque a finalidade da nossa comunhão, a finalidade da nossa convivência também é para revelar quem é esse Deus. Toda a criação foram criadas para revelar quem é Deus. E o homem é a coroa desta criação. O homem é o ponto-chave principal, se eu posso dizer assim. É o ponto de relação, de se envolver. Por isso nós somos humanos, né? Nós somos seres racionais, nós somos seres relacional, nós nos relacionamos e nós temos, então, condições de saber o que pode e o que não pode. Perceba que Deus deu para o homem a condição racional de saber do certo e do errado antes do pecado. Tanto é que Deus colocou lá no jardim muitas árvores, mas colocaram duas ali, e uma principal, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para o homem assim, olha, tá vendo aí todas as árvores do jardim você pode comer, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que está ali,
essa aí você não come, porque no dia que você comer vai morrer. Então Deus colocou o raciocínio, a inteligência, o certo e o errado no homem antes do homem pecar. E Deus deixou o livre-arbítrio para o homem, para que o homem pudesse então escolher a sua vontade. Deus não tirou a vontade do homem. Deus poderia ter criado tudo sem colocar uma árvore. Não é uma pegadinha, é para dizer para o homem que ele não é um robô, que o homem tem um livre-arbítrio e que o homem pode saber escolher o certo ou o errado. E se o homem escolher o errado, vai ter consequências. Se o homem conseguir escolher o certo, também terá consequências, mas consequências boas, porque você vai passar a conhecer melhor esse Deus. As consequências boas, nós conhecemos Deus. Então, Deus ele colocou essa consciência, essa inteligência, essa razão, né? O que diz lá em Romanos, né? É que nós devemos prestar um culto a Deus consciente, né? Prestar um culto com consciência, prestar um culto sabendo o que está fazendo com razão, não na emoção, né? Seja racional. Então esse racional é que dá-nos a capacidade de ter a compreensão e também a possibilidade de ver e conhecer Deus através da vida do outro. Mesmo que o outro fazendo errado, eu vou descobrir que aquilo que ele está fazendo não vem de Deus. E aquilo que ele faz certo, eu vou dizer, desculpa, eu vou dizer, isso é de Deus, isso vem de Deus. Então, essa consciência Deus nos dá. Então Deus fez o homem com isso. Olha que interessante esse texto. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem então tem a capacidade de supremacia, de dirigir, de governar. Ele tem essa autoridade, essa capacidade, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está dizendo para mim e para você que devemos conhecer um ao outro, amando um ao outro, convivendo um com o outro. Também iremos ver Deus nessa imagem e semelhança ambulante, andando por aí, um outro ser igual a mim. E Deus quer que eu me relacione com o outro, porque eu me relacionando com o outro, eu vou me enxergar e vou enxergar Deus também. Passeando pela Bíblia, a nossa nova série. Nós vamos voltar para falar mais um pouco, porque aqui tem tantas coisas maravilhosas. Até a próxima.